Aquário, seja muito bem-vindo ao Oráculo do Sol. Hoje eu vou trazer para vocês a leitura para quem tem Sol, Lua ou Ascendente no signo de Aquário. Leitura geral para muitas pessoas, peço que adequem a energia na situação de vocês e absorvam apenas aquilo que te ajuda, tá bem? Convido vocês a me seguirem lá no Instagram. Lá eu também falo de símbolos. O link está na descrição do vídeo. Falo de símbolos, uma outra linguagem, através da fotografia. Peço também que já deixe o like, comente, se inscreva, compartilhe. Que venha na direção de vocês, Aquário, muitas bênçãos, muita prosperidade, abundância, saúde, trabalho para quem precisa de trabalho, muita realização, muita resolução, muito amor, muita alegria no teu coração e no teu caminho, Aquário. Três de espadas, a filha de copas com o ermitão, nove de espadas e o 9 de ouros no fundo do deck. Aquário, nós temos no centro da leitura de vocês o ermitão e a filha de copas. Pode ser uma pessoa do signo de água, câncer, peixes ou escorpião. Há um isolamento dessa pessoa que parece que te preocupa, que te tira o sono. Mas aqui o que está falando, Aquário, é que vocês olhem essa situação ou essa pessoa de uma outra forma, tá? É como se vocês estivessem preocupadas demais com uma pessoa que está num processo de evolução. E se for energia de vocês, né? Se vocês estão isolados, machucadinhos, também pede que vocês olhem essa situação por uma outra perspectiva, né? Nós temos aqui o 9 de espadas e o 3 de espadas. E esse 3 de espadas aqui, ele tá ele tá amarradinho, né? Se segurando. Mas o sangue tá escorrendo aqui nessas espadas, né? E nós temos aqui no oculto o dependurado. É como se você estivesse olhando uma situação e não soubesse exatamente o que fazer. Talvez seja justamente para você aproveitar esse tempo para olhar a situação de uma outra forma, né? O dependurado, ele fala de um sacrifício, ele pode falar de um sacrifício, ele pode falar de uma parada, mas ele pede em especial que a gente olhe para a situação por uma outra perspectiva, né? Aqui é como se vocês estivessem olhando para a situação de uma forma que não funciona. É como se fosse um desgaste que vocês estão tendo e isso não vai resolver a situação, né? Insônia, mágoa, ansiedade, essas coisas, elas podem piorar uma situação, né? Porque são energias que ajudam a gente a adoecer. E o que está pedindo para vocês aqui
É assim, se essa energia aqui do ermitão com a princesa de copas for de vocês, que vocês usem esse tempo, essa parada para a iluminação interna de vocês, tá? E se for a energia de alguém por quem você está sofrendo, pede que você olhe essa energia de uma outra forma, com outros olhos, tá? Nós temos olhos aqui, eles não enxergam as coisas, né? Esses olhos da dor aqui, eles não te beneficiam em absolutamente nada. E eu nem tô questionando aqui se é fácil ou se é difícil, tá? Para cada um vai ser uma situação. Mas o que as cartas estão falando é que esse estado de tristeza, ou de insônia, ou de dor, ou de mágoa, ele não te beneficia em absolutamente nada. O 9 de ouros, que está aqui no fundo do deck, ele fala de uma realização. É o êxito que você tem para uma situação, com sorte que você tem para uma situação, mas é com inteligência, tá? E nós temos esses arcanos aqui de espadas de vocês. É como se vocês estivessem usando o mental, dispensando a energia de vocês de uma forma apenas a gastar energia. É a mesma coisa ligar um aquecedor, um ventilador para uma janela, né? Você está gastando a energia daquilo ali e não vai funcionar em absolutamente nada para uma janela aberta, né? Essa energia ela vai se dissipar e não vai nem resfriar ou nem aquecer, ela não vai ser utilizada de maneira adequada. E aqui é isso que está pedindo para vocês, que vocês usem a energia de vocês com inteligência, tá? E se for pelo afastamento ou pelo silêncio de alguém, essa pessoa está num processo de evolução dela. E cada um tem o seu processo, né? Em especial se for relação a filhos. Eu tenho filhos, eu sei que a gente gostaria que eles tomassem essa ou aquela decisão, né? Mas não tem como. Eles, em algum momento, eles vão entender que eles precisam tomar as decisões de acordo com o que eles esperam para a vida deles, né? E a gente precisa arriscar, a gente já foi filho um dia, né? A gente já foi jovem um dia e nós tivemos essa chance de tomar as nossas decisões, né? E chega um momento que é a vez dessa outra pessoa que e ela está num caminho de evolução mesmo, né? O ermitão, ele fala da evolução, ele fala dessa busca interna, dessa elevação, desse transcender, né? E aqui vem ainda com uma tartaruga, né? Que ela tem a sua casa, sim. E ela tá com essa iluminação no casco dela ali, iluminando por onde ela passar. Então eu não vejo perigos aqui, eu só vejo vocês desgastados, mas aqui tá pedindo para que vocês não façam isso, tá? Que vocês não dispersem a energia de vocês com sentimentos que não vão te agregar em absolutamente nada. Vamos ver o que mais aqui, Aquário. Rei de espadas, vocês, 5 de ouros, o enforcado, eu falei dele, né? Rainha de espadas, temos um casal real aqui. Talvez uma preocupação, até com finanças mesmo, com família,
alguma coisa assim. Aqui o que está dizendo, Aquário, é que vocês dão conta de uma situação, tá? Mas vocês precisam tomar as rédeas da vida de vocês. E olha que interessante, né? Aqui vocês estavam com a energia de 9 de espadas e de 3 de espadas, que são muito difíceis de lidar. O conselho de vocês é justamente o enforcado. É olhar essa situação por uma outra perspectiva. Vocês fazendo isso, vocês trocam a energia masculina do Rei de Espadas pela energia feminina. E não que uma seja melhor ou pior, não é nada disso. Mas em alguns momentos, só para vocês entenderem os arquétipos, o Rei de Espadas, ele é um pouco mais autoritário, né? Enquanto que a rainha, ela consegue separar os afetos. E é isso que está pedindo para vocês, né? Para vocês não misturarem as coisas. Parece que esse rei aqui, ele não consegue entender o que é sentimento, o que é mental, o que é material. E vocês conseguem, no momento que vocês conseguem fazer isso, a rainha de espadas, esse arquétipo, né, de separação dos afetos, no momento que vocês fazem isso, tem o 9 de ouros. Mas precisa se utilizar ou desse silêncio, ou de um afastamento, ou de uma dor. Precisa olhar essa situação por um outro ângulo, tá? No momento em que você olha essa situação por um outro ângulo, você vai ver outra coisa. Eu vou dar um exemplo da fotografia, que é a minha área. Se a gente trocar a lente, se eu bater uma foto dessa carta aqui com uma determinada lente, vai ser uma foto. Se eu mudar a lente, vai ser outra foto. Enquanto que eu apenas olhar com os meus olhos sem lente nenhuma, é outra imagem. Então, assim, Aquário, e todos temos essa capacidade, tá? É uma analogia disso, de olhar a situação através de uma outra perspectiva. Aproveitem esse momento ou de parada ou de afastamento para centrar. Vocês são do signo de ar, né? Vocês dominam a mente de vocês, para transmutar essa energia aqui nesse enforcado, que é um arcano maior. É ele que te beneficia, tá bom? Vamos ver o que mais. Aquário. E tem o 9 de ouros para vocês. E o 9 de ouros é uma carta muito boa, né? Fala sim de boa sorte, é como se no momento em que vocês mudassem a perspectiva que vocês estão olhando para uma situação, vocês conseguissem transmutar muitas energias. Não deixem que a preocupação, que a insônia, que a ansiedade tomem conta do mental de vocês, tá? Tomem as rédeas. A lua, as alianças, a montanha, os peixes. Aquário, se é algo em relação ao dinheiro, a trabalho, sensação de abandono, assim, transmutem, tá? Nós temos aqui o número 5 com a lua. O 5 fala de mudança também, assim como esse enforcado, né? Talvez essa dor, pode ser medo também, né? Seja uma ilusão da lua, né? Depois da noite vai vir o dia, não tem como não vir, né? A gente não conhece um mundo onde o sol não vem no outro dia.
Então pense nesse momento apenas como uma noite escura. Fique de olho nas tuas intuições, nos teus sonhos. Vocês estão muito intuitivos. Vocês estão muito intuitivos mesmo, muito ligados à espiritualidade, né? O ermitão e o enforcado também falam disso. Aqui nós temos embaixo desse 9 de espadas a montanha. Só que antes de chegar na montanha tem um caminho. E esse caminho você nem sabe se você vai ter que subir essa montanha, né? Mas ainda que, vamos supor, não é o que mostra aqui, mas vamos supor que você tenha que subir essa montanha para alcançar alguma coisa, ela é transponível, ela é uma montanha baixa, né? Mas aqui não mostra. Então é como se você estivesse numa ansiedade, num medo, de um caminho que você sequer conhece ainda, né? Porque talvez esse caminho aqui ele desvie a montanha e você nem precise passar por ele. Tem novas parcerias na direção de vocês. Aqui fala do número 7, fala de uma finalização de ciclo. Pode ser em relação a uma aliança que finalizou, pode ser alguém que se afastou. Mas tem coisas muito boas chegando na tua energia, tá? Se for uma preocupação relacionada a dinheiro, não temam. Por favor, não temam. Mas permita que essas energias entrem. Aqui nós temos de novo o 7 com os peixes. E os peixes, eles simbolizam a prosperidade, né? O dinheiro, a fartura. E aqui, Aquário, pede que vocês não fiquem parados nessa energia, tá? Vocês precisam se abrir para boas e novas energias, porque elas estão querendo chegar. Mas a gente precisa permitir. Descanse bem, não fique com dor. Tá? Não fique... Olhe a tua situação por uma outra perspectiva. No momento em que você olhar essa situação por uma outra perspectiva, vai acender uma luzinha aí na tua cabeça, e se for uma dificuldade financeira, você vai ter sim a solução e vai conseguir resolver. Se for o afastamento de alguém, olhe essa situação de uma outra perspectiva. Essa pessoa também está num processo de evolução. E às vezes, num processo de evolução, é preciso o afastamento. E cada um tem o seu caminho, né? Nós estamos interligados, mas não podemos andar grudados, né? Cada um tem um caminho. E é disso que está falando aqui. Preste atenção na intuição de vocês. Vocês estão... No momento em que vocês permitirem que a alegria entre e que vocês entendam que é um processo de evolução bastante grande, a intuição de vocês vai começar a florar também, tá bom? É isso, Aquário, tá muito bonita a leitura de vocês, as energias que estão querendo entrar são muito boas, mas vocês precisam permitir, tá bom? É isso que eu tenho para vocês, espero que eu tenha ajudado de alguma forma, que vocês tenham gostado. Peço de novo que deixe like, comente, se inscreva, compartilhe, e eu aguardo vocês na próxima leitura, tá bem? Um beijo enorme e até lá!